Um belo dia da minha vida, há quase 10 anos atrás, eu resolvi que eu queria instalar o Linux no meu computador. Linux é o sistema operacional, assim como tem o Windows, que eu acho que é o mais conhecido, e o Mac, que é o mais caro. Então tá, aí não sei porque eu decidi que eu queria usar Linux. Aí um colega disse assim, não faz isso, é muito difícil, você não vai conseguir usar. O outro dizia, usa essa versão aqui que é mais simplesinha. E o outro respondia as minhas perguntas do tipo, tem certeza que você ligou o computador? Mas ainda assim, eu instalei tal. E aí durante esse caminho, sempre quando eu ia pedir ajuda para alguém, perguntar para outros colegas que eu sabia que usava. E uma vez assim, eu tô com um problema nesse sistema. Aí ele disse, apaga esse e coloca esse outro, que é muito mais fácil. Aí eu falei, não, mas eu quero usar esse que eu tô usando, não quero apagar e ir para outro que é mais fácil. E ele dizia, para que você quer dirigir um caminhão se você tem habilitação só para dirigir bicicleta? Eu posso aprender a dirigir caminhão também, né? E aí, só um amigo nesse tempo todo que realmente me ajudava, ajudava mesmo, né? Não fazia piadinha, não dizia que eu não ia conseguir, tal. Aí esse dia eu estava pensando que só tem uma mulher que eu conheço que usa Linux. E aí, né, vamos para o parênteses estereótipos. Essa pessoa é a minha irmã, que fez matemática, fez 1 ou 2 semestres de programação. E do outro lado tem eu que estudei miçangas. Veja bem, a minha irmã não sabe basicamente nada sobre Linux, nada. Então, para que servem os clichês e os estereótipos? Para a gente quebrar eles. Fecha a parede. Então eu me dei conta de que todas essas coisas de você não vai conseguir, é muito difícil, tananana, eram vozes masculinas. E eu falei assim, gente, onde estão as mulheres que usam Linux? Talvez no meu redor até tenha, mas nunca fiquei sabendo de alguma amiga minha que usa. Então, porque eu sei que elas existem, né? Então fui fazer uma rápida procura nas comunidades do Facebook, mas eu achei só 2. Uma que faz muito mais propaganda de cursos de Linux para mulheres, que é em São Paulo. E uma outra acho que o nome é Linux for Girls, em inglês, mas tem um pouco menos do que 50 membros. Não é muito movimentada, assim. E aí, nessa comunidade, uma menina perguntou por que era Linux for Girls, se o Linux tinha alguma ferramenta especializada para mulheres. E aí a moderadora respondeu, não, só que aqui é só um lugar onde as mulheres podem fazer perguntas sem se sentir constrangidas. E essa é a palavra. Porque eu, nesses quase 10 anos, sempre tenho um problema e muitas vezes eu frequento os fóruns e eu nunca fiz nenhuma pergunta, porque eu sempre me senti constrangida que se eu fosse perguntar alguma coisa, porque apesar de usar esse tempo, eu não sei muita coisa, né? E sempre me sentia constrangida. Agora na minha cidade eu descobri que tem um grupo que se reúne 2 vezes por mês para discutir sobre o sistema, as coisas, né? E eu tô pensando assim, eu vou ou não vou, né? E aí, o que todo mundo reclama assim, mas agora as mulheres estão se reunindo, estão excluindo os homens, nananã. Mas aí eu te pergunto, o que eu faço? Eu quero continuar usando o meu sistema Linux. Quando eu vou pedir conselho até agora, os caras sempre dizem, desiste, vai para outro, instala o Windows, nananã. Então o que eu faço? Vou procurar outras mulheres que usam o sistema, que tem o mesmo problema que eu, só que a gente tenta resolver o problema, não dizendo para a pessoa
desiste ou isso é muito difícil, você não vai conseguir. Então, este vídeo é basicamente um apelo. Se você é uma mulher que também usa Linux, entre em contato, porque então, é isso, mulheres, né? Vamos continuar neste espaço que é de homens e vamos continuar lutando contra esses estereótipos e esses preconceitos, né?